Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 3 de agosto de 2022, uma quarta-feira, são 19 horas e 34 minutos na cidade de Jaú, e nós estamos transmitindo esse encontro de estudos em nome da Associação Jauense de Estudos Espíritas, que nós temos a grata e o imenso prazer de citar como uma casa que nos deu tantos benefícios, nos ajudou a conhecer com maior profundidade a doutrina de Kardec. Por isso que nós sempre transmitimos em nome da associação, embora ela não exista mais. E eu quero deixar aqui no início dos nossos estudos, da nossa reunião de estudos, a seguinte mensagem. Em 2022 agora será realizado um novo censo no Brasil. E há uma mensagem circulando pelas redes sociais de que todos aqueles que conhecem a doutrina espírita e são espíritas, se dizem espíritas, que declarem isso ao censo. Em 2010, 3.800.000 pessoas se declararam espíritas. Pode ser uma surpresa para muita gente aí que não sabe desse número, ou não tem ideia desse número. São 3.800.000 pessoas. Então, quando o censo bater na casa de cada um de vocês, digam-se, afirmem-se da religião espírita, embora a gente saiba que o espiritismo não é uma religião, é uma ciência, mas ela é catalogada aí pelo censo como religião. Então fica dado aí essa mensagem inicial. Então, do referido livro que nós estamos estudando o livro 2, no seu capítulo 1, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 1 dos Espíritos, na questão de número 103, nona classe, Espíritos Levianos. Todo mundo lá? Ok. Muito bem. Espíritos levianos são ignorantes, malignos, inconsequentes e zombeteiros. Metem-se em tudo e a tudo respondem, sem se importarem com a verdade. Espíritos são perigosíssimos, porque as pessoas sem conhecimento se fiam que eles estão dando a resposta certa e eles estão um pouco se lixando com aquilo que é certo ou que é errado, respondendo a tudo sem se importarem com isso. Gosto de causar pequenas contrariedades e pequenas alegrias, de fazer intrigas, de induzir maliciosamente ao erro, por meio de mistificações ou de espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados pelos nomes de duendes, diabretes, gnomos, trasgos. Estão sob a dependência de espíritos superiores, que deles se servem, muitas vezes, como fazemos com os criados. Então são espíritos de tão baixa evolução que os espíritos superiores deles se servem para promoverem, para fazerem, para realizarem serviços mais grosseiros, vamos dizer assim, não é? Que os espíritos superiores não se submetem exatamente pela sua própria superioridade. Uma delas, por exemplo, são as tempestades, os vendavais, maremotos, enfim, os fenômenos são criados, são realizados por esses espíritos sob o comando dos espíritos superiores. Nas suas comunicações com os homens, a sua linguagem é muitas vezes espirituosa e alegre, mas quase sempre sem profundidade. Apanham as esquisitices e os ridículos humanos, que interpretam de maneira mordaz e satírica. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Então olha que interessante, né? Apesar de toda a leviandade deles, eles são mais maliciosos
do que levianos, do que maldosos, vamos dizer assim, não é? Como eles estão ensinando aqui. Questão de número 104. Oitava classe. Espíritos pseudo-sábios. Esses realmente são aqueles que causam grande prejuízo, sobretudo na igreja, dentro do espiritismo. Esses são realmente. São os perigosos. Esses são os muito perigosos. Muito mesmo. E ele vai dizer aqui, ó. Primeiro, seus conhecimentos são bastante amplos. Então eles têm um conhecimento vasto a respeito das coisas. Mas julgam saber mais do que realmente sabem. E na história do movimento espírita, tem um sem número de espíritos assim, e de médiums, inclusive um, eu não vou lembrar o nome do cara agora, que se dizia Kardec é reencarnado. E que ele tinha reencarnado para reformar e para acertar aquilo que Kardec tinha feito de errado. Brasileiro? Brasileiro. O centro espírita que ele fundou existe até hoje na Zona Norte de São Paulo. Sabe? É impressionante como as pessoas, apesar dos alertas de Kardec, então, apesar de tudo aquilo que Kardec ensina, com a ajuda dos espíritos superiores e tal, daquilo que ele codificou, porque eu coloquei que o Kardec era codificador, que o nosso mestre era codificador na nossa página do Facebook, o sujeito falou que não era codificador coisa nenhuma. Ele não foi o codificador. Então, veja a que ponto chega a prepotência das pessoas, né? Porque codificar é colocar numa linguagem compreensível a todos. E o cara diz que ele não é codificador e tal. Né? Então, são muitas vezes essas pessoas, eu não digo que esse sujeito seja isso, mas talvez até seja, que estão submetidos a espíritos pseudo-sábios. Né? Ou que são os próprios espíritos pseudo-sábios encarnados. Porque eles têm um conhecimento muito grande das coisas, bastante amplo, como diz Kardec aqui, mas eles têm a prepotência de suporem que sabem mais do que realmente sabem. E ficam dando palpite, opinião, julgando, fazendo juízo de valor de tudo quanto é coisa. Ele continua dizendo o seguinte: tendo realizado alguns progressos em diversos sentidos, sua linguagem tem um caráter sério, que pode iludir quanto à sua capacidade e às suas luzes. Quando ele fala em luzes aqui, ele está falando da luz do conhecimento. Então, se a gente substituir luzes por conhecimentos, vai significar a mesma coisa. Então, eles têm Deixa eu ver aqui. Eles têm as pessoas podem se iludir quanto à sua capacidade e quanto aos seus conhecimentos, supondo que eles sabem mais do que realmente sabem. Não é? Se pegar aí André Luiz, Emmanuel e tal, é isso aí, não é outra coisa. São todos pseudo-sábios. Pseudo-sábios. Né? São espíritos que têm um conhecimento vasto a respeito das coisas, né? Mas são espíritos que são comandados por outros espíritos e vêm infundir em disciplina, ideias totalmente distorcidas, não é? Procurando dividir o movimento espírita. Dividir com o propósito de enfraquecer. Esse é o propósito. Eu não sei se você já leu, mas se não leu, vale a pena ler, e quem está nos ouvindo, aqueles que estão participando dos nossos estudos, leia o Nosso Lar. Vale a pena ler. O Esposel, que é o médico do Rio de Janeiro, desencarnado, que serve de meio de comunicação entre os 12 espíritos que dão acesso a ele. Quem fala isso é o próprio Chico. Então, o André Luiz não existe, porque precisava de 12 para dizer para ele o que ele devia ditar. Né? O Esposel fala num determinado momento, neste livro, eu já li esse livro, né? Então estou falando com conhecimento de causa, que ele era um boêmio. Ele iludiu uma empregada da própria casa dos pais, ele era um sujeito rico, de família rica, né? Iludiu a moça, engravidou a moça, inclusive,
não é? E ele era um cara de viver em boate, em noitada por aí e tal, naquela época, e foi presidente do Flamengo. Esse Esposel foi presidente do Flamengo. Não está no livro, mas se a gente for procurar pesquisar a vida desse sujeito, vai ver que lá, entre outras coisas, ele foi presidente do Flamengo. Como é que um boleiro pode saber mais que Kardec? É um grande absurdo. E as pessoas caem nessa esparrela, achando que Chico era um santo, não é? Que ele era infalível, não é? Elevam ele à condição de ídolo, não é? E aceitam tudo aquilo que ele escreveu, ditado por esses espíritos, pseudo-sábios, não é? Como verdade. Porque o Espiritismo, ele foi ditado em meados do século XIX, e ele precisa progredir, ele precisa caminhar, ele precisa ir para frente. Sendo que as coisas que esses espíritos pseudo-sábios ditaram vão de encontro contra aquilo que os espíritos superiores ditaram. Então, ou de duas uma. Ou uma está certa, ou a outra está certa. Se tem contradição entre as duas coisas que são ensinadas, uma fatalmente tem que estar errada. Não é? Então as pessoas ficam aí se iludindo e achando que não conhecem Kardec, não têm conhecimento a respeito da doutrina espírita e acham que André Luiz é o máximo, é o suprassumo do espiritismo, daquilo que se ensina dentro da doutrina espírita. Né? Mas nada mais são que espíritos pseudo-sábios. E é preciso tomar muito cuidado, especialmente aquelas pessoas que dirigem trabalhos de desobsessão, não é? E de doutrinação, que são duas coisas diferentes. Não é? Há espíritos que vêm nos centros espíritas ou numa reunião para serem doutrinados e outros que vêm participar de um trabalho de desobsessão, que na realidade não é feito pelo grupo encarnado. Quem promove a desobsessão são os desencarnados, que colocam os dois espíritos que se odeiam em contato durante o sono do corpo físico, por exemplo, encarnado obsediado com obsessor desencarnado, para que eles façam as pazes. Aí você acaba com a obsessão. Fora disso, não tem nenhum encarnado que seja capaz de destruir uma obsessão quando permanece o sentimento de ódio entre um e outro. Não é? É assim que funciona. Mas é preciso tomar muito cuidado, porque um espírito pseudo-sábio pode se imiscuir numa reunião, não é? E destruir o trabalho sério daquelas pessoas que estão ali trabalhando, porque às vezes o grupo é sério, mas não tem conhecimento. Por isso que Kardec dita o Livro dos Médiuns. E é importante, extremamente importante, que o grupo, especialmente o seu dirigente, de preferência o grupo todo, tenha conhecimento, no mínimo, do Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, para poder sentar numa mesa e trabalhar, mesmo que não seja como médium, mesmo que seja só apoiando fluidicamente o trabalho, né? Exatamente por essa razão, por esses espíritos pseudo-sábios que se imiscuem nessas reuniões. Só um comentário sobre esse tema, sem querer entrar no mérito da questão. Pois não. Você falou algo muito interessante sobre o interesse muito forte que existe por trás do movimento espírita, e acho que aí pode se atribuir boa parte disso a esses pseudo-sábios, como até mesmo alguns espíritos superiores que têm um interesse nisso, né, que tem esse viés católico, tudo aquilo que nós já falamos sobre que se tornou o movimento espírita brasileiro. Mas eu acredito que os pseudo-sábios, eles estão, na sua grande maioria, desse movimento aí para dividir o espiritismo no Brasil, para confundir, né, não vieram para elucidar, vieram para confundir. Grande maioria, creio eu, que temos aí pseudo-sábios por trás. Sim, você no começo da sua fala citou espíritos superiores.
Eu não entendi bem em que situação você os colocou. Eu me refiro aos espíritos superiores pseudo-sábios que estão a serviço, talvez, de espíritos um pouco mais elevados. Talvez eu refaça aí a colocação, a serviço de espíritos mais elevados que tenham interesse nessa divisão do espiritismo. Não. Aí é um equívoco. Os espíritos superiores, realmente superiores, eles jamais tomariam essa posição. Os realmente superiores. Quem promove esse tipo de divisão, esse tipo de confusão, são os espíritos levianos ou pseudo-sábios. Mais os pseudo-sábios que os levianos. Mas jamais os espíritos superiores. Porque o que caracteriza o espírito superior é o conhecimento, a bondade e a ciência. Nós vamos estudar isso daqui a pouco. Ok. Então, conhecimento significa que ele tem um conhecimento sobre tudo aquilo que o nosso planeta oferece. Ok. Ele tem a bondade, que é uma coisa que nós não sabemos exatamente o significado. Porque quando nós queremos ser bons, na maioria das vezes nós somos parciais, tendenciosos. E eles têm a sabedoria. Na realidade, não temos espíritos superiores, eu coloquei mal de fato, mal intencionados. De fato. Não existe isso. A sabedoria, o que significa sabedoria? A aplicação justa de um conhecimento. Então, o espírito superior, ele jamais promoveria qualquer coisa para desestabilizar ou dividir a doutrina, os espíritas. Jamais eles fariam isso. Isto parte dos espíritos pseudo-sábios, que têm interesse em, por vaidade, por orgulho, por prepotência, por qualquer outra paixão, em dividir os homens, em dominar. Porque existe muita gente que não, quando tenta dominar um grupo ou uma pessoa, eles não têm como propósito ganhar financeiramente, mas tem por objetivo principal dominar um outro ser humano. Tem prazer nisso. Tem prazer nisso. E toda vez que você semeia conhecimentos distorcidos no meio espírita, você enfraquece o movimento. Porque você cria uma divisão. Os que aceitam este tipo de influência e os que não aceitam este tipo de influência. E não dá para você, não dá para conviver um grupo com o outro. Tanto que foi isso que aconteceu no início da FEB. Haviam dois grupos. Os científicos, é só estudar. Tem estudos aí, inclusive nós temos estudos na nossa página do YouTube a respeito do movimento espírita brasileiro e como ele nasceu. Não é? Haviam científicos, que eram aqueles que tendiam para aquilo que era ensinado por Kardec e pelos espíritos superiores, e os religiosos. Né? Então, prevaleceu os religiosos. E essa é a tendência clara da FEB. Os religiosos, eles são dominados e conduzidos por espíritos ligados à Igreja Católica, espíritos pseudo-sábios, ligados à Igreja Católica, que não querem que esse conhecimento, esses esclarecimentos, cheguem às pessoas. Porque esse esclarecimento liberta o homem da religião. O conhecimento destrói a crença. E todo religioso vive do crente, daquele que acredita sem questionar. Então nós, espíritas, precisamos fazer duas coisas. E é eminente que todo aquele que realmente é sério dentro da doutrina espírita faça essas duas coisas. Primeiro, ser um livre pensador. Segundo, questionar tudo e todos. Tudo e todos. Até que alguém nos ensine algo realmente racional em relação ao nosso questionamento. Seja o que for, não importa. Dentro da doutrina espírita eu fiquei anos sem aceitar determinadas coisas que eram ensinadas, até que eu compreendi. Até que eu entendi a racionalidade daquilo que estava sendo ensinado.
Mas até então não aceitava, não. Então é nosso direito e obrigação, porque nós não podemos aceitar aquilo que simplesmente você não compreende. Não importa. Não compreende, não aceita, fim de conversa. Mas esses espíritos são bastante perigosos. Veja o que ele continua ensinando. Mas isso frequentemente não é mais do que um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas que tiveram na vida terrena. Conhecimento deles, no mais frequentemente, não é mais que um reflexo dos preconceitos que eles tinham e das ideias sistemáticas que eles tinham na vida terrena, quando estavam encarnados. Sua linguagem é uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos. Olha o que é um espírito pseudo-sábio. Não caiam nessa esparrela. Se tiver dúvida, manda o espírito andar. É a melhor coisa. Entre os quais repontam a presunção, o orgulho, a inveja e a teimosia de que eles não puderam despir-se. Ou seja, viveram a sua última encarnação e não conseguiram se despir, retirar de si, do seu comportamento, essas paixões, esses equívocos. Não é? Então, é perigosíssimo. São espíritos que não titubeiam em falar uma verdade mentindo. Eles não titubeiam. Não é? É preciso tomar muito cuidado. E para isso nós precisamos ter o quê? Conhecimento. Eu já citei para você uma vez, numa conversa, acho que informal. Nós não estávamos estudando, não. Foi numa conversa informal. Que eu tenho essa caixinha, está aqui perto de mim agora, não vou conseguir mostrar porque está um pouco distante. Mas uma caixinha que a FEB andou vendendo com as 5 obras de Kardec, as 5 obras básicas, fundamentais. E dentro desse conjunto, eu comprei, porque achei muito, muito bem organizadinho, muito bem arrumado e tal. Foi numa feira de livro espírita, que já é o que eu comprei. Dentro vinha um CD. Naquela época vinha um CD, e nesse CD havia o livro das preces. O livro das preces é um livro editado por Kardec, que é retirado lá da coletânea de preces do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, se não me falha a memória, coletânea de preces. Kardec fez um libretozinho dessa coletânea de preces para ajudar as pessoas a pensarem melhor no momento que estiverem fazendo as suas preces. Muito bem. E eles aproveitaram e enfiaram naquele troço 2 mensagens recebidas por médiuns da federação, corroborando tudo aquilo que a federação, de forma presunçosa... Que não tinham nada a ver com as preces. Não, nada a ver. Só que eles colocam ali como se fosse. Não é? Presunçosamente, o espírito de Kardec ditando ao médium aquilo que está lá escrito, que corroboraria aquilo que eles afirmavam. Um pastor para um só rebanho, aquela história toda de religiosos. Quem conhece a linguagem? Eu, quando vi aquilo, quando li aquilo, falei, nós estávamos fazendo um estudo que levou 2 anos na casa, mais ou menos, esse estudo, 2 anos e meio aproximadamente. É um estudo para fazer em 1 ano. Nós levamos que 2 anos ou 2 anos e meio para fazer esse estudo. Você deve ter quase que infartado, né? Como é que é? Você deve ter quase que infartado. Não. Eu fiz questão de que fosse lento mesmo, para que as pessoas aproveitassem ao máximo o conteúdo. Não, eu digo, você deve ter infartado quando leu as mensagens. Não, o mais interessante é o seguinte, eu achei graça. Por quê? Por que eu achei graça? Né? Porque quem tem um conhecimento mínimo, e nós já tínhamos estudado o Livro dos Espíritos, já estávamos na 2ª vez estudando o Livro dos Espíritos, quem tem conhecimento mínimo de como Kardec se expressa, da linguagem de Kardec, vê claramente que aquilo é apócrifo. Claramente, é apócrifo, não é de Kardec, está claro, fica claro aquilo.
Só a Federação Espírita Brasileira acha que tem otário para acreditar naquilo. Por isso que eu disse que você quase tem infartado quando disse. Eu não usaria esse termo porque realmente não me impactou dessa maneira. Né? Depois, um pouco mais à frente, nós fizemos um estudo sobre a história do Espiritismo no Brasil. Aí é de cair o queixo mesmo. Aí é de cair o queixo. Aí que você vê por que o movimento espírita é o que é. As pessoas não têm culpa, não. Isso é imposto verticalmente, de cima para baixo. E as pessoas simplesmente aceitam, acatam, porque não têm conhecimento e acatam, pura e simplesmente. Não é? Só uma coisa que tem me chamado muita atenção, a gente vê muito, né? Você tem aí ou palestrantes, ou espíritas que você percebe que eles têm uma linha de coerência muito interessante, muito fiel a Kardec, são muito fiéis a Kardec, né? Citando as questões, os livros, as obras, e lá num determinado momento da sua exposição, ele parte lá com uma queda vertiginosa em relação a uma dessas bobagens aí, como esses romances, sejam os lugares circunscritos, seja o que você possa imaginar que você... Mas note, Alexandre, isto é próprio daquilo que ele aprendeu com os espíritos pseudo-sábios. É próprio. É próprio, porque eles se utilizam de verdades para pregarem mentiras. Que coisa. Então ele fala uma grande verdade e logo em seguida ele fala uma mentira, que é para dar foro de verdade àquilo que ele está falando. Ele cita Kardec e tenta impor uma mentira. Entendeu? Então isso é próprio desses espíritos. Eles querem exatamente isso mesmo. Eles querem impor, viu? É imposto isso. Eles não aceitam uma discussão, eles não aceitam você discutir ideias, nada disso. Entendeu? É um absurdo. E no mais das vezes tem interesse financeiro por trás. Ah, não tem dúvida. São os livreiros que, se acabar essa história de colônia espiritual, vai ter muito editor espírita que vai fechar. Não vai vender mais livro. Não vai vender, porque o editor espírita que trata desse assunto, que assenta a sua edição de livros nesse assunto, ele vende livros não só para espíritas, viu? Ele vende livros para pessoas que gostam desse tipo de assunto. Existem gente nesse meio, a Zíbia Gasparetto, que já desencarnou, foi uma delas, disse assim: eu não sou espírita. Eu não sou espírita. E o pessoal tem ela como uma grande espírita. É verdade. Se você pegar os livros da Zíbia, eles começam e acabam mais ou menos do mesmo jeito. É impressionante, pô. Só não vê quem não quer. Se você fala isso para alguém, o pessoal fala: mas isso é falta de caridade. Pô, que caridade é essa? Que caridade é essa? Você contar mentira para os outros para agradar os ouvidos de quem quer que seja? Exato. Kardec é nu e cru. Ele fala como Jesus manda falar. Aliás, foi ditado por Jesus, por ordem de Jesus, de Nazaré, esse livro. A verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isto são palavras... São coisas tão claras, né, Luiz? Quando você lê Kardec, você observa a profundidade, a seriedade, a clareza do que lá consta, né, sobre a doutrina espírita. Não tem subterfúgio, né? Esses romances é um absurdo. Exatamente. Kardec não tem subterfúgio. E não tem palavra de duplo sentido. Não é... Esse conhecimento que está ditado aqui não é ambíguo. Ele não dá razão para duas interpretações. É como Jesus falou: seja o seu falar sim, sim, não, não. Não tem meio termo. Ou você fala a verdade ou fala a verdade. Não tem como você ficar em cima do muro.
não é? Então é isso, é preciso tomar. Eu parei um pouco nessa questão 104 aqui, exatamente por essa razão. É preciso alertar os nossos irmãos a esse respeito. Ninguém está aqui querendo ser mais do que ninguém, eu não me importo por mim, posso que interpretem a minha fala da maneira que quiserem interpretar, para mim eu estou pouco me lixando com isso. Mas o fato é, eu sempre digo isso, não acreditem em mim. Pesquisem. Vão estudar o Livro dos Espíritos. Não uma vez. No mínimo 2 vezes, no mínimo. E é pouco. Vão estudar o Livro dos Médiuns. Vão estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente na sua introdução, quando ele fala de como ele avaliava as mensagens recebidas, para dar foro de verdade a essas mensagens. Vão estudar o céu e o inferno, a Gênese, para ter o conhecimento mínimo, como aquele livro que escreveu Olavo de Carvalho, o mínimo que você deve saber para não ser um idiota. E a gente poderia aplicar esse título ao conhecimento espírita. O mínimo que você precisa saber para não ser um imbecil. Porque senão o sujeito acaba imbecilizado. E muitas vezes vai passar vergonha. Porque nós temos amigos aqui já, que não são espíritas, são simpatizantes da doutrina, por força da convivência conosco, não é? Ou comigo e com a Yara, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente fala e tal. Mas a Yara uma vez esteve lá, o filme do André Luiz, O Nosso Lar, estava no auge naquele momento, né? E a Yara estava sentada fazendo o cabelo, que a esposa dele é cabeleireira, e ela perguntou para a Yara: escuta, Yara, o que você acha? O que você pensa daquele filme Nosso Lar? Uma pura fantasia. O esposo imediatamente, sem conhecimento nenhum de doutrina espírita, mas uma pessoa provavelmente de bom senso, ela não te falei que aquilo era uma fantasia? Então, quer dizer, as pessoas, aqueles que pregam essas coisas, estão sujeitos a passar vergonha diante de pessoas que, embora não sejam espíritas, elas têm bom senso. Elas têm bom senso. E bom senso e caldo de galinha não faz mal para ninguém, é assim que elas agem, não é? A Daniela escreveu aqui no YouTube: por isso a importância do estudo, /conhecimento, senão serão eternamente enganados. É exatamente isso, né? Não é outra coisa. Exatamente. Muito bem. Questão de número 105, 7ª classe, espíritos neutros. Nem são bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Tendem tanto para um como para outro, quer dizer, estão se lixando para aquilo que é certo ou errado. E não se elevam sobre a condição vulgar da humanidade. Ficam aí na situação rasa, né, da maioria das pessoas. Se todo mundo se faz tatuagem, ele vai lá e faz tatuagem também. Se todo mundo põe lá a argolinha no nariz, ele vai lá e põe também. Se todo mundo põe brinquinho, ele vai lá e põe também. Se a tendência é ser homossexual, ele vai lá também, vira também, está tudo certo também. Quer dizer, é esse tipo de espírito, né? São espíritos neutros, que vão no vai da valsa. Eu acho que quem compôs aquela música, cantada pelo sambista lá, Vida Leva Eu, Deixa a vida me levar. Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É um cara assim. Exato. E como você vai deixar a vida te levar? Como você vai deixar a vida? Quem tem que levar a vida é você. Você tem que, na carroça da tua vida, você tem que estar com as rédeas na mão. Você tem que estar com as rédeas na mão. Não é? Comandando, rédea firme, segura. Você tem que dar o rumo para a tua vida. Não é ninguém. Não é deixa a vida te levar. Você não pode ser neutro
diante de coisa tão importante, de tamanha importância, que vai significar no futuro a tua felicidade ou infelicidade. Você pode ser feliz ou infeliz diante, exatamente na proporção que você, com a irresponsabilidade que você tratar a vida, ou a responsabilidade com a qual você vai tratar a vida. Não é? Então nós não podemos ser neutros, em hipótese alguma, em momento algum, em circunstância qualquer. Nós temos que ter uma posição. Ele diz assim: e não se elevam sobre a condição vulgar da humanidade, quer pela moral ou pela inteligência, apegando-se a coisas deste mundo, saudosos das suas grosseiras alegrias. Que realmente esse mundo, as alegrias desse mundo são muito grosseiras, né? Tanto que Kardec, quando pergunta sobre a música para os espíritos superiores que habitavam Júpiter, sim, pô, esse barulho que vocês fazem para entreter a miséria humana, chamou a música, né, de barulho que vocês fazem para entreter a miséria humana. Imagine você, né? E falando de música clássica, você imagine... provavelmente era música clássica. Kardec era um sujeito desse nível, né? Era um sujeito que tinha Imagina o que eles diriam desses nossos compositores brasileiros de rap. o mundo inteiro, né? Um rock pesado, né? Esse tipo de coisa, né? Absurdo, né? Aquela velha máxima, né, Luiz? E vale muito aí para essa 7ª classe, o que se colhe, não só para a 7ª classe, mas o que se colhe se planta. Sem dúvida. Aquilo que se planta, você vai colher mesmo, não tenha dúvida. É lei de causa e consequência. Se planta, né? se colhe, né? Desculpa. O inverso, o que se planta, se colhe. Exatamente. O que exatamente acontece com todos nós, né? Que vai acontecer com todos nós. Nós não podemos jamais supor que o Criador, na sua infinita misericórdia, no infinito amor que ele tem pelas criaturas, e na sua infinita justiça, a verdadeira justiça, não é essa que nós estamos habituados, a verdadeira, real justiça, ele vai retribuir a um filho seu que procurou agir corretamente ao longo da sua vida, da mesma forma que aquele que foi imprudente, irresponsável, imoral. Não vai, não tem como, ele não pode aquinhoar da mesma maneira. Ele é justo e bom, não é? Embora aquilo que muitas vezes nós julgamos um absurdo, para o Criador não é tão absurdo assim, porque ele julga a intenção, não é? Mas a verdade é essa. Ele não vai aquinhoar aquele que procurou, mesmo errando. Porque é melhor você errar para mais do que ser omisso, não é? Mesmo errando, ele não pode aquinhoar aquele que procurou trabalhar, procurou lutar, fazer o melhor, da mesma maneira que aquele que simplesmente cruzou os braços e deixou a vida acontecer. Tem no Evangelho, nos evangelhos apócrifos, chamado apócrifos, porque não foram adotados pela Igreja Católica, na Septuaginta, né, que num grupo de 70 que foi convocado pela Igreja Católica para traduzir os evangelhos de Jesus do grego para o latim, né, foram admitidos esses evangélicos que nós conhecemos aí. Apenas esse. Mas existem outros, são 70 evangelhos escritos por outras pessoas a respeito de Jesus, né? Então, num desses evangelhos, chamado apócrifos, tem uma historieta que Jesus andava numa estrada com os seus seguidores, com seus apóstolos, e ele encontraram um sujeito com a carroça encalhada. E esse sujeito estava ao lado da carroça, ajoelhado, de mãos postas, olhando para o céu, nitidamente fazendo uma prece, pedindo a Deus que o ajudasse. Jesus passou ao largo, foi embora, não deu importância. Mais à frente tinha um outro sujeito, na mesma situação, com a carroça encalhada. Mas ele pegava atrás da carroça, na parte de trás da carroça, e gritava, e xingava, e esperneava, né, tentando tirar a carroça do atoleiro, né,
Jesus falou, vamos ajudá-lo. Pegou lá todo mundo, desencalhou facilmente, porque 8 ou 10 homens e tal, e desencalharam com facilidade. O homem foi embora, agradeceu, né? Foi embora, e um dos seus apóstolos chegou para ele e falou, escuta, Senhor, porque aquele que rezava, nós não ajudamos, e esse que imprecava, que xingava, que esperneava, que estava bravo, nervoso, nós ajudamos. Jesus, na sua sabedoria, na sua calma, respondeu, porque este tentava se ajudar. Quer dizer, completamente diferente, né? Esse tem mérito. Não basta somente pedir, não basta somente ajoelhar e pedir, você tem que fazer. Você tem que tentar resolver a sua vida. Esse negócio de vida leva eu, deixa a vida me levar, isso é conversa fiada, isso é conversa para quem não sabe o que é a vida, para quem não tem responsabilidade. E esse exemplo que você deu é um belo exemplo, viu? É a realidade. É a realidade. É a realidade. E como tem gente que não entende isso. Não entende, acha que Deus tem que fazer por ele e que as pessoas devem para ele tudo aquilo que ele tem necessidade. Né? Vamos lá, nós vamos agora para a questão de número 106, espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos não formam, propriamente falando, uma classe distinta quanto às suas qualidades pessoais e podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. Manifestam frequentemente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como golpes, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, do ar e etc. Isto acontece corriqueiramente em todos os lares. É impressionante como esses fenômenos são corriqueiros. Às vezes as pessoas não declaram esses fatos de medo de serem mal entendidas, mal interpretadas, ou de alguém achar que ela está louca. Mas são corriqueiros. De vez em quando, aí é muito comum, aí ela chega e fala, o que foi? Eu falei, o que foi o quê? Você não estava me chamando? Eu não. Eu não te chamei. E ela ouvia nitidamente, eu também, muitas vezes acontece comigo. Oi, Yara, o que foi? Não, estou te chamando. Né? Então, por exemplo, às vezes passa pela gente um vento que a gente não sabe de onde vem. Não entende muito bem, mas por quê? Ou então, batida na parede, numa mesa, em algum lugar, num ambiente que a gente não está, a gente está na sala, esse barulho acontece no cômodo ao lado, etc. Não é? Ruídos, né? Ruídos. Eles querem chamar a atenção. Só estou aqui, estou vivo, ou viva, estou presente. Esse é o propósito desses espíritos. Eles promovem esse tipo de evento ou para infundir medo nas pessoas, receio, que as pessoas não entendem e julgam que isso é uma alma penada, chamam lá de tantos nomes e tal, né? Algo sobrenatural. Algo sobrenatural e tal, né? O poltergeist, como se gosta de chamar modernamente e tal, né? Mas são pessoas desencarnadas. Esses espíritos são aqueles que desencarnam muitas vezes sem saber que estão desencarnados. Né? Desencarnam numa situação de total ignorância. São perispíritos tão grosseiros, mas tão grosseiros, que eles levam a vida como se estivessem encarnados. Da mesma maneira. E isso tem um propósito, como qualquer outra coisa, no nosso planeta e nos eventos que ocorrem conosco, é um propósito didático, um propósito de ensinar o espírito. Ele vai, num determinado momento, perceber que algo não está normal e vai procurar, por iniciativa própria, a solução para aquela situação. Então tem o propósito de ensinar para aquele espírito. Mas são esses espíritos que andam por aí, entram nas casas, frequentam os quartos dos casais que são imorais, fazem sexo fortuito, sexo grupal, enfim, eles se aliam
aqueles que pensam como eles, que gostam das mesmas coisas e tudo mais, né? E promovem esses eventos. Uma vez, eu tive a infeliz ideia, eu era representante comercial, e eu estava na cidade de Ribeirão Preto, aqui no estado de São Paulo, é uma das grandes cidades aqui da região, fica aproximadamente 370 quilômetros aqui da cidade de Jaú, e eu dormia lá. Eu fazia Franca, e de Franca eu dormia em São José do Rio Preto, em Ribeirão Preto, para poder dar continuidade para o meu trabalho, fazer a praça ali e continuar viajando. E normalmente eu ligava de Franca. Naquela época o telefone era muito caro, né? Era uma coisa impraticável. Hoje não, né? Hoje o sujeito liga da onde ele estiver, sem custo, sem nada. Eu acho que nesse aspecto eu fui tão injustiçado que o que eu gastei com o telefone ao longo dos 20 anos que eu viajei, se eu recebesse R$1 por cada telefonema gasto, telefonema realizado naquela época, eu teria um dinheirinho razoável. Mas de qualquer maneira, mas de qualquer maneira, a gente tem que sujeitar às circunstâncias, né? Eu não liguei naquele dia para o hotel que eu costumava ficar, e quando eu cheguei na cidade não tinha mais vaga naquele hotel. Era o hotel do centro da cidade, hotel de viajante, hotel simples e tal. E um sujeito me deu a ideia: por que você não vai no motel? Lá no motel, assim, fica em tal lugar, assim e tal. É um preço razoável, um pouco mais caro que aqui, mas um pouquinho mais caro, mas tem ar-condicionado, tem tudo e tal. Bom, eu sem pensar, sem refletir a respeito, eu me dirigi ao tal do motel. Realmente tinha vaga, né? Acho que o movimento estava... Bom, resumindo a história, eu não dormi a noite inteira. Simplesmente isso. Eu não dormi a noite inteira. Dos espíritos que estavam ali dentro. Eles não me deixavam dormir. Simplesmente isso. Olha que tipo de espírito que frequenta esses ambientes. Ali vai gente que trai esposa, esposa que trai o esposo, namorada que trai o namorado, namorado que trai a namorada, enfim, vai todo tipo, sexo grupal, enfim, todo tipo de gente, e levam esses espíritos ali, e eles ficam ligados, porque ali está o ambiente que eles gostam. Olha, foi uma das piores noites da minha vida. Eu imagino. Né? Então são esses espíritos aqui, espíritos batedores e perturbadores. Eles seguem ensinando o seguinte: parece que estão mais apegados à matéria do que os outros, sendo os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer pela sua ação sobre o ar, a água, o fogo, os corpos sólidos ou nas entranhas da terra. Reconhece que esses fenômenos não são devidos a uma causa fortuita e física. Prestem atenção naquilo que ele está ensinando. Quando tem um caráter intencional e inteligente. Eu vou ler de novo, olha, prestem atenção. Parece que estão mais apegados à matéria do que os outros desencarnados, sendo os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo. Aquilo que ocorre na Terra, acomodamento de terra, acomodamento de placa tectônica, convulsão no mar, convulsão no ar e etc. Não é? Quer pela sua ação sobre a água, o ar, o fogo, os corpos sólidos ou nas entranhas da terra. Então, esses espíritos são utilizados pelos espíritos superiores para promoverem de forma inteligente aquilo que é necessário para que a Terra mantenha a sua estabilidade. Embora esses fenômenos possam parecer até castigo, né? Que o homem entende dessa forma, né? Quando há um deslizamento de terra, quando há uma coisa qualquer que traga morte, sofrimento, etc., né? Terremoto, maremoto, vendaval, e etc., né? Mas isso nada mais é do que fenômenos que ocorrem no nosso planeta, como em outros planetas, para que esses planetas e o nosso planeta também tenham estabilidade.
tenha a necessária estabilidade para que os habitantes, sejam animais, homens, plantas, etc., continuem vivendo em harmonia. Ele diz: reconhece que esses fenômenos não são devidos a uma causa fortuita e física, quando tem um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados os deixam, em geral, à carga dos espíritos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as inteligentes, quando julgam que as manifestações desse gênero são úteis, servem-se desses espíritos como auxiliares. É interessante da gente observar isso, né? Porque a maioria das pessoas acham que esses fenômenos são coisas promovidas pela própria Terra. E a matéria não tem inteligência para promover nada. A matéria não tem iniciativa. Matéria é matéria, ela está ali. Se eu pegar esse objeto aqui e deixar aqui em cima da mesa e ninguém mexer com ele, ele vai permanecer exatamente no mesmo lugar por um dia, 2, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, até que alguém venha e toque nesse objeto novamente. Agora, os espíritos que coordenam os movimentos da Terra, os necessários movimentos para que a Terra tenha o equilíbrio necessário para entreter a vida, eles sabem o que é necessário. Eles sabem o que é preciso fazer. Os vulcões, não é? A formação dos continentes, por exemplo, se deve aos vulcões. Não é? Se não há erupção, não há formação de continentes, das ilhas, dos arquipélagos, e etc. Não é? Então, esses fenômenos são promovidos pelos espíritos superiores, que se utilizam desses espíritos batedores e perturbadores, os espíritos menos evoluídos, os espíritos imperfeitos, para promover esses fenômenos. Vocês acham que nós devemos deixar aqui essa segunda ordem, bons espíritos, para a próxima quarta-feira? Nós temos mais 4 minutos ainda para dar para ler essa parte aqui. O que vocês acham? Olha, fica a teu critério. Se você achar que nós estamos aqui, bom, o Google Meet não vai nos... Não vai nos interromper, não. Fica a teu critério, Luiz. Tá bom, vamos começar a 107 aqui. A segunda ordem, bons espíritos. Nós estamos estudando a terceira ordem, que era dos espíritos imperfeitos. Agora passamos para uma ordem diferente, né? A segunda ordem, bons espíritos, que já não tem mais nada a ver, ou muito pouco a ver, com os espíritos imperfeitos. Questão de número 107, caracteres gerais. Predomínio, aí já começa, né? Totalmente oposto dos espíritos imperfeitos. Predomínio do espírito sobre a matéria. Se a gente voltar lá, nos espíritos imperfeitos é predomínio da matéria sobre o espírito. É o oposto. Podem voltar aqui. Voltar no começo da terceira ordem, questão de número 101, que vocês vão ver que é exatamente o oposto dos bons espíritos. O bom espírito, ele já atravessou, ele já passou por esse mar de imperfeições que caracteriza os espíritos imperfeitos, e ele já domina, o seu espírito já domina a matéria. Desejo do bem, enquanto que nos espíritos imperfeitos é propensão para o mal. É o oposto. Suas qualidades, seu poder de fazer o bem, estão na razão do grau que atingiram. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade, os mais adiantados juntam a tudo isso, ao seu saber, as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, segundo sua ordem, as trocas da existência corpórea, seja na linguagem, seja nos hábitos, nas quais se encontram até mesmo algumas de suas manias. Se não fosse assim, seriam espíritos perfeitos. Quer dizer, eles já estão avançando rumo
aos espíritos da primeira ordem, que são os espíritos puros. Mas já deixaram este mundo, mundos como nós vivemos, onde a maioria tem propensão para o mal. Deve ser muito bom viver num mundo onde a maioria tem o desejo do bem. Não é? Ou todos, né? Você pode dizer, não a maioria, todos. Aqui todos têm propensão ao mal. Compreendem Deus e o infinito e gozam já da felicidade dos bons. Sentem-se felizes quando fazem o bem e quando impedem o mal. O amor que os une é para eles uma fonte de inefável felicidade, não alterada pela inveja, nem pelos remorsos, sentimento de culpa, ou por qualquer das más paixões que atormentam os espíritos imperfeitos. Mas terão ainda de passar por provas até atingirem a perfeição absoluta. Quer dizer, mesmo os espíritos, que nós temos várias classes, né, entre esses espíritos, os bons espíritos, mesmo entre os espíritos superiores, ainda há a necessidade de passar por provas. É claro que não são provas iguais às nossas, mas eles passam pelas provas sim. Não é? Por quê? Porque tem que aprimorar o próprio espírito. Não há como aprimorar o próprio espírito sem passar por adversidades. As adversidades são diferentes das nossas. Não são grosseiras como as nossas. Mas eles têm que passar sim. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem durante a vida aqueles que se tornaram dignos e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos. Neutralizam sobre os que não se comprazem nelas. Olha a importância da nossa boa conduta moral. Nós vamos ter por companhia esse tipo de espírito, que pode, segundo as determinações da lei de Deus, neutralizar a ação dos maus espíritos. Os maus espíritos vão se aproximar daquele homem, daquela mulher, e não vão conseguir o seu intento. Porque os espíritos podem, por ordem do Criador, por mérito daquele encarnado, neutralizar a ação dos maus espíritos. Quando encarnados, são bons e benevolentes para com os semelhantes. Não se deixam levar pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição. Não provam ódio, nem rancor, nem inveja ou ciúme, fazendo o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Nos tempos de superstição e de ignorância, foram considerados divindades, deuses, que faziam bem, benfazejos. Podemos dividi-los em 4 grupos principais. Aí nós já passamos um pouco do horário. Nós vamos marcar a questão de número 108, quinta classe, para o nosso próximo encontro de estudos. Mas é muito interessante que a gente, lendo a Revista Espírita de 1858, quando Kardec fala do estudo sobre Júpiter, que a tarefa dos espíritos que habitam Júpiter, por exemplo, não é, saírem todos os dias do seu planeta e virem a planetas como o nosso para inspirar o bem. Olha o que é a tarefa desses caras. Pô. Já imaginou que maravilha você ter por tarefa inspirar o bem? Consolar aqueles que sofrem, os que estão doentes, aflitos, desesperados, encarcerados. Não é? Quer dizer, uma tarefa sublime, né? Uma tarefa linda, uma tarefa bonita, né? A que esses espíritos se dedicam. Né? Então, é maravilhoso a gente saber disso e saber que um dia, né, trabalhando bastante,
as nossas necessidades, nos dedicando, nós poderemos um dia fazer parte de uma sociedade como esta. Que maravilha a gente saber que pode viver tranquilamente, sabendo que tem alguém se preocupando com a gente. Né? O que normalmente, no mais das vezes, não acontece no nosso mundo. Se ninguém tiver pergunta nenhuma, não houver dúvida nenhuma, nós podemos fazer a nossa prece de encerramento. Quem quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Para mim está tranquilo isso. Então tá bom. O pessoal que está aí pelo YouTube, se quiser perguntar alguma coisa. Só na realidade, um breve comentário. Essa colocação, né, dos perfis na escala espírita, como ela é interessante, né? Como ela é interessante, porque ela realmente concebe, né, tudo que é possível. Né? Nada que não poderia ser concebido não está aqui. Né? Então, como isso para o conhecimento, para a comparação, para a referência é importante. Só esse comentário que eu queria fazer. Kardec procurou, dentro das limitações, porque ele mesmo fala, né, que essa classificação não é absoluta, não é? Mas é a que ele melhor encontrou para poder esclarecer, ela explicita esses fatos. Por quê? Por que era necessário explicitar como cada espírito estava em relação à sua situação moral? Porque para a Igreja Católica, por exemplo, ou para muitos dos cristãos que não têm esse conhecimento, a partir do momento que o sujeito desencarna, morre, ele já vira santo. Não é? O que é um grande equívoco. Um grande equívoco. Não é? A gente vê, é muito comum nós vermos nos sepultamentos das pessoas dizendo assim, descansou. Mas descansou nada, cara. Descansou nada. Eu ia dizer isso. Você falou em virou santo, eu ia complementar dizendo ou descansou, que descanse em paz. Não descansou nada. Aí que pode começar o grande drama daquele espírito. E quando está reencarnando, nossa, que bonitinho, que anjinho, a gente está reencarnando um canalha sem vergonha, um pilantra. E os caras, pô, que bonitinho, que anjinho, anjinho caramba, rapaz. Aquilo ali pode ser um grande malandro, um grande pilantra, a reencarnação de um grande malandro. Não é? Então, é preciso que as pessoas... Pode ter andado por Brasília lá, né? Ou pior, né? Ou pior. Vai saber, né? Vai saber o que está reencarnando. O que não quer dizer que nós devemos condenar esse ou aquele, né? Mas saber com quem você está lidando. Saber que esses espíritos imperfeitos, diga-se de passagem, porque os que comem arroz e feijão aqui comem porque devem, não é? Eles, embora tenham uma grande inteligência, uma inteligência desenvolvida, o grande mal desses espíritos, da maior parte de nós, é o nosso comportamento moral, a falta de moralidade. A grande virtude é a inteligência. E o grande mal dessas gerações é a falta de moralidade. E cabe ao pai e à mãe, cabe aos avós, cabe aos tutores, cabe àqueles que cuidam dessas crianças, educá-las, fazer com que elas tenham bons costumes. E deem a elas, principalmente isso, bons exemplos. Não basta somente educar. Não basta somente dizer, faça tal coisa porque isso é bom. Hoje em dia, é fundamental que o pai, a mãe, o tutor, o avô e a avó deem bons exemplos para que a criança tenha um espelho aonde se mirar e aonde saber, num futuro, se ela estiver cometendo algum equívoco, alguma coisa, porque hoje em dia é muito comum a droga, o sexo pelo sexo, o sexo irresponsável e tal, é muito comum, a criança tem um parâmetro para dizer, poxa, eu não estou no caminho certo, eu não estou no bom caminho. Não é? É preciso que ele tenha esse parâmetro. É fundamental que ele tenha esse parâmetro. Senão, os pais, os tutores, os responsáveis vão, depois de desencarnados, receberem a cobrança
do seu mau comportamento, da sua irresponsabilidade em relação àquele espírito. Muito bem, vamos fazer a nossa prece então? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda, Senhor, a coragem e a força para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.